né? A vida de Sansão, irmão, é uma vida que é explorada em muitas pregações, aleluia, mas eu vou trazer para vocês aqui uma revelação diferente do que as pessoas costumam dizer, né? Nós vemos ali pelo capítulo 13 que havia uma mulher que não fala o nome dela, né? Cujo esposo era Manoá, e fala o nome do pai, né, de Sansão, mas não fala o nome da mãe, mas diz que era uma mulher, aleluia. Mas o que começa a chamar minha atenção é o fato de, mesmo a mulher não tendo nome, o anjo apareceu e foi para ela, aleluia. Mesmo o homem tendo nome, pode ser que não haja manifestações de Deus. E mesmo a mulher não tendo nome, pode ser que Deus apareça para ela, aleluia. E nós vemos que o anjo apareceu para a mulher de Manoá, uma mulher que não diz o nome na Bíblia, aleluia. Então o anjo apareceu para ela, falou que ela é estéril, né? Não tem concebido, porém ela ia ter um filho. E o anjo começa a passar o que aquele filho ia ser, né? Como é que ele ia viver, ele ia ser nazireu. Nazireu é um voto de Deus, né? Que tem no livro da lei que o homem não cortava o cabelo por tantos anos, depois podia cortar, outros era desde o nascimento até a morte, não podia cortar, e não podia beber vinho, nem comer nada que vinha da uva, nem comer passas, nem a semente, nem a casca, não podia tomar vinho, nem comer a uva, não podia chegar a cadáver, tinha uma série de regras para o nazireu. Sansão era um homem assim, um nazireu de Deus de nascença. Outro na Bíblia foi nazireu, foi João Batista, por exemplo, né? Ele não cortava o cabelo e tal, enfim. E a Bíblia diz que o anjo explicou para ela, e ela chegou para o marido e falou assim: marido, o anjo do Senhor me apareceu, e ele disse que eu ia ter um filho. E Manoá falou assim: olha, quando ele aparecer de novo, tu corre e me chama, porque eu também quero ver ele, aleluia. Ou seja, a Bíblia diz que a mulher estava no campo e o anjo apareceu para ela, aleluia. Quando é que é a manifestação de Deus na nossa vida? Quando estamos no campo, aleluia. Não é no campo de futebol. A Bíblia diz que o campo é o mundo, o campo, irmão, a seara, o lugar de plantação. Estamos semeando a palavra, estamos colhendo também, aleluia. Então estamos no trabalho, na lavoura para Deus. O mundo é a lavoura e você tem que estar no campo, aleluia. O mundo já é o campo, e Jesus disse: olha o campo como está maduro, aleluia. Eu enviei a vocês a colher onde vocês não plantaram, outros semearam, vocês estão colhendo, aleluia. Então, irmãos, esteja no campo. No campo é lugar de haver manifestações de Deus, aleluia. E aí, passado algum tempo, o anjo aparece de novo para ela, aleluia. E ela corre e vai falar do marido. O marido corre lá, fala assim: foi tu que apareceu para ela? Não foi. E ele diz: como será o cuidado deste menino? Vai ser, como nós vamos fazer? E o anjo diz: eu já falei para ela, aleluia. Vai ser assim, 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 aleluia. E o anjo, e Manoá disse assim: qual é teu nome, para que eu te honre quando se cumprir a promessa? Ele: por que pergunta meu nome? Visto que meu nome é maravilhoso, aleluia. O nome daquele anjo era maravilhoso, aleluia. E nós só conhecemos um que é chamado de maravilhoso na Bíblia, que é o Senhor Jesus, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, aleluia. O maravilhoso apareceu para aquele casal, aleluia. Por quê, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tinha uma grande obra na vida deles, na vida da sua próxima descendência. E sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia. Deus tem uma grande obra na sua vida, na sua descendência. E por isso que o maravilhoso apareceu na sua vida e na minha vida, aleluia. Mas eu não vi, aleluia, mas ele apareceu, ele está presente, aleluia. Você precisa ter fé. O maravilhoso já apareceu na minha e na sua vida, aleluia. Aí Manoá fez uma oferta, aleluia. E ali ele recebeu a oferta, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E Manoá disse: certamente morreremos, porque nós vimos a Deus. E aí a mulher dele diz: não, se Deus quisesse matar a gente, não fazia essas promessas, nem teria recebido o nosso sacrifício, aleluia. Então a Bíblia vai dizer que o menino nasceu e ele começou a crescer. Verso 25: e o Senhor abençoou o menino, aleluia. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando ao campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Sabe o que eu aprendi aqui? Aleluia. Que o menino começou a crescer, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a se mover nele, impelir, aleluia, no campo de Dan. Dan significa juiz de Deus, ou juiz, aleluia. Zorá, irmão, aleluia. Estaol era o lugar onde ele se movia. Estaol é súplica, né? E Zorá é o alvorecer,
assim que amanhece o dia, alvorecer. Aleluia. E, irmãos, a Bíblia diz que Sansão começou a se mover no espírito no lugar, no campo de Dan, campo do juiz. Sansão vai vir a ser um juiz. E o Espírito começou a impelir, a mover ele, aleluia, em direção daquilo que ele vai ser, no campo do juiz. O Espírito Santo nunca vai te mover por aquilo que não é o teu chamado. O Espírito Santo, ele começa a te mover para aquilo que Deus te chamou, aleluia. Se você é um pregador, o Espírito Santo vai começar a te usar na pregação. Se você vai louvar, você começa a adorar, aleluia. Se você vai ser usado nos dons, enfim. O Espírito Santo começou a mover na vida de Sansão quando ele ainda era jovem. O Espírito Santo tem que se mover em mim e você. Aleluia, o Espírito Santo, ele não é um espírito, não quer comparar na Bíblia com uma lagoa, mas com o rio. E lagoa é uma água parada. O rio, ele está sempre em movimento. O Espírito tem que se mover, aleluia. O Espírito tem, aleluia, que andar na sua vida, tem que te impelir, aleluia. Ele vai te guiando para aquilo que ele tem, que Deus tem na sua vida. Ele guiou Sansão, aleluia, no campo da súplica, no campo do juiz, aleluia. Nunca o Espírito Santo vai te levar contra aquilo que Deus tem na sua vida. Aleluia. Sempre ele vai guiar você conforme a palavra. Então a Bíblia vai dizer também, no capítulo 14, onde nós lemos, que Sansão, ele chegou a um lugar chamado Tímina, aleluia, e ele viu uma mulher das filhas dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que ele diz: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, e agora quero tomar por mulher. Aleluia. O seu pai e sua mãe disseram: porventura não tem mulher entre as filhas dos teus irmãos aqui em Israel, para que tu tome por mulher, e você vai tomar uma mulher do povo filisteu, tomar uma mulher no meio desses incircuncisos, aleluia. Mas o verso 4, irmão, diz que seu pai e sua mãe não sabiam que isto, ou seja, esta decisão de Sansão casar com a mulher do povo filisteu, vinha do Senhor, pois o Senhor buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Vamos lá. Muitos pregadores, eles usam esse texto aqui e começam a falar que Sansão começou a errar porque casou com a mulher do povo filisteu. Mas, irmãos, eu quero chamar a sua atenção por aquilo que a Bíblia está dizendo. O texto aqui está dizendo que os pais reclamaram: tu vai casar com essa mulher? Mas o texto diz: isto vinha do Senhor. Por quê? Porque o Senhor queria uma ocasião, o Senhor buscava, Deus que buscava uma ocasião para se vingar dos filisteus, porque os filisteus estavam matando, perseguindo o povo de Israel, e eles dominavam o seu povo de Israel, e Deus buscava uma ocasião naquele tempo contra os filisteus. Como? Deus vai buscar através de Sansão. Deus quer colocar Sansão no meio deles. Então nós vemos aqui, irmão, que nós nunca devemos nos guiar, né, pela exceção, mas sim pela regra, né? E toda regra tem uma exceção. Nesse caso aqui, a exceção está sendo Sansão, aleluia. Sansão, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele não estava errado em casar com a mulher dos filisteus, porque isso vinha do Senhor. Quem está entendendo, diga aleluia. Assim como nós podemos pegar isso, irmão, aleluia, porque, irmãos, Sansão não é a figura perfeita de Cristo. Temos figuras de Cristo no Antigo Testamento, como foi o caso de José, sendo vendido, indo para o poço, depois sendo elevado a governador, salvador do mundo naquela época. Aleluia, vemos Davi, o sofrimento de Davi, como o sofrimento de Cristo. Ele escreveu até alguns salmos, né, como Eli, lama sabachthani, aquilo que Jesus falou na cruz. Vemos várias figuras de Cristo. Sansão também, em alguns pontos, ele tem algumas figuras de Cristo. Porque assim como Sansão, ele vai casar com uma mulher gentia, que não pertencia ao povo de Deus, Jesus também tomou dentro do gentio a sua esposa, que é a igreja. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia! Porque alguém poderia argumentar e falar assim: para que Jesus vai pegar uma igreja, né, em vez de pegar do meio do seu povo? Aleluia! Está pegando deste povo aí, um povo pecador, um povo conhecido como incircunciso. Mas a Bíblia diz em Oséias: chamarei meu povo aquele que não era meu povo. Aleluia! A nós não éramos povo, mas o Senhor está nos chamando agora de povo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Nós não éramos, irmãos, aleluia, não tínhamos direito, mas agora temos direito pelo seu sangue. Nós que antes nos andávamos longe, já pelo sangue de Jesus chegamos perto. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia! Então Sansão, em alguns momentos, ele vai fazer a figura exatamente de Cristo. Aleluia! E aí você vai ouvir o pregador: sim, tem essa linha de raciocínio, vai falar assim: por isso que deu errado, porque Deus, né, ele não quer que você, vamos supor, misture, né, coloque um jugo desigual. É verdade, aleluia, mas neste caso aqui, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, Sansão, ele vai fazer em vários pontos uma figura de Cristo.
Por exemplo, né? O próprio nome Sansão, que significa sol, né? Ou pequeno sol, ou o grande sol, alguma coisa nesse sentido. A Bíblia diz no Salmo 84 que Deus é nosso sol e escudo. Aleluia, o próprio nome Sansão. A infidelidade dele, irmão, não aniquila a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que quando ele chegou naquele lugar para tomar a sua esposa, um lugar chamado Tímina, lhe saiu ao seu encontro, irmão, aleluia, um pequeno leão, um filho de leão, ou um filhote de leão, ou ainda um filho de leão, aleluia. Deixa eu ver aqui, chegando a ele, um filho de leão, bramando, saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ele fendeu o leão do alto a baixo. Aleluia. E ele pegou o leão pela boca, muito provavelmente que era do alto a baixo, e arrebentou o leão pelo meio. E largou lá o leão morto. E foi seguindo o seu caminho. Aleluia. E depois, no dia seguinte, né, o verso 8 diz que alguns dias ele passou pelo mesmo caminho, ele apartou-se do caminho e foi lá ver o leão morto. Quando ele chegou lá no leão morto, tinha um enxame de abelhas. As abelhas tinham feito uma colmeia e tinha enchido de mel o corpo do leão. E ele pega daquele mel e começa a comer e dá para os seus pais também comer. Mas a Bíblia diz que ele não disse para os seus pais que tinha pegado o mel do leão morto. Porque ele não poderia comer nada, né, segundo a lei, de algum, não podia nem chegar perto de um cadáver, senão ele ia ser chamado de imundo. Mas uma coisa você tem que observar, que mesmo ele, né, chegando na vinha, porque ele não podia chegar perto da vinha, ele estava numa vinha, uma plantação de uva, porque aquilo, o nazireu não pode chegar na vinha, né? E também agora ele chega no corpo morto, mas ele não perdeu a sua força ainda. Aleluia. Por quê? Porque ele estava dentro de um projeto de Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que me chamou a atenção? Sabe o que eu aprendi aqui? Que quando aquele leão sai ao seu encontro, ele pega o leão do alto a baixo e ele rasga o leão no meio. E eu fiquei pensando, porque disso ele vai fazer um enigma, né? Não sei se você prestou atenção nisso, ele vai fazer um enigma. E esse enigma diz que do comedor saiu comida, deu sujo, saiu forte, e ninguém conseguia acertar. O que seria aquilo? Aleluia. Deus, irmão, ele está revelando algo aqui nesta palavra, que eu fiquei pensando, o que Deus está querendo falar sobre isso? Que o fato dele rasgar o leão do alto a baixo, o texto diz bem claro, que ele fendeu o leão do alto a baixo, não diz que era de baixo para o alto, mas do alto para baixo, porque isto é uma obra que vem do alto. O que significa hoje para nós o leão, né, do comedor saiu comido, doçura saiu forte? O que seria isso para nós? O que a Bíblia está querendo ensinar para nós? Nós podemos pegar isso como exemplo, irmão, nós mesmos, ou até vamos pegar um exemplo da Bíblia, o próprio Paulo, né, que ele era um homem bravo, ele era um homem feroz, perseguia a igreja. E agora, depois que ele se converte, quando tem um encontro com Jesus no caminho da Damasco, ele é descido num cestinho, aleluia, e ele vai ser agora alimento para as nações. Então, daquele que era o comedor, daquele que era bravo, vai sair o alimento. Aleluia. Muitos de nós éramos bravos também lá no mundo, né, irmão? Aleluia. E agora está saindo comida, aqui é a comida da palavra para você, aleluia. Do comedor que saiu comida e doçura, doçura da palavra saiu do forte, aleluia. Esse Jesus é maravilhoso. E por que do alto a baixo? Porque esta obra veio do alto para nós, para aqui que estamos embaixo, aleluia. O Senhor, quando fendeu Saulo no meio, ao encontrar com ele no caminho de Damasco e dizer: Saulo, Saulo, porque me persegue, ele coloca mel, e agora a doçura saiu forte, aleluia. Outrora você aplicava na mão, você fazia, acontecia, dava rasteira, baiana, né? Dava meia lua e fazia, acontecia, lutava jiu-jitsu, karatê, judô, dava, né, armlock e quebrava pensando na pancada. Agora sai doçura, aleluia. Agora sai, né? Louvado seja o nome do Senhor, palavra. Você pode dizer aleluia nesta noite? Doçura saiu do forte. Isso quando ele é rasgado do alto a baixo. Quando essa obra vem do alto para baixo e nos quebra no meio pela sua misericórdia, pelo seu amor, e nos faz sair mel da palavra. Quem pode dizer glória nesta noite? Eu sei que muitas pessoas pegam essa palavra para dizer: ele saiu do caminho e voltou atrás, pegou do cadáver mel, porque o pecado é doce como mel, né? Tem também essa passagem, mas eu prefiro essa, aleluia. Por quê? Porque nós éramos o forte, nós éramos o brabo, aleluia, e agora sai doçura, aleluia, aleluia. E o texto vai dizer que ele não falou para o pai e para a mãe, irmão. Alguém pode dizer assim, se eles falassem para o pai e para a mãe, e é verdade, o pai e a mãe dizem assim: por que você fez isso? Você não pode tomar coisa do cadáver, você não pode tocar em cadáver. Então o pai e a mãe ia, na verdade, estragar o plano de Deus.
Por quê? Porque ele não ia seguir esse plano. E este plano, a Bíblia vai dizer que vinha do Senhor. Guarde isso, vinha do Senhor. A pessoa, quando não está no plano de Deus, ela acaba atrapalhando. Embora, seja um propósito dele ser nazireu, a mãe e o pai tinham, os primeiros rudimentos, mas agora Sansão está numa outra fase. Não de pecar, mas até o enigma que ele vai fazer está no controle de Deus, porque é uma parábola. Por quê? Ele está falando em parábolas. E quem é aquele outro que falou em parábolas também? Aleluia. O Senhor Jesus falava em parábolas. Aleluia. Para que ninguém entendesse. Mas os discípulos em particular perguntavam para Jesus: Senhor, me explica esta parábola. E o Senhor explicava para eles. Aleluia. Aqui Sansão está dando uma de Jesus antes do tempo, contando uma parábola, e ninguém conseguiu descobrir o que era aquela parábola. Aleluia. Assim também nós hoje não conseguimos entender as parábolas, a não ser que Jesus nos explique. Aleluia. E quando ele conta esta parábola, irmão, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer? Ninguém consegue descobrir. E se você continuar a leitura, você vai ver que a mulher de Sansão, então, ela é ameaçada. E dizem para a mulher de Sansão: se você não descobrir esta parábola, este enigma para nós vamos matar você, sua família, vamos queimar todo mundo, vocês vão todos morrer. Aleluia. E ela começa a pedir Sansão. E Sansão não conta, mas de tanto ela perturbar, Sansão vai lá e conta para ela. Aleluia. E ela avisa para os homens, a parábola, o enigma é esse, é leão e mel. Essa é a resposta. Do comedor saiu comida, leão e doçura saiu forte. Mel, leão e mel é a resposta. E quando chega o dia, Sansão fala assim: e aí, descobriu, Sansão? E ele: descobrimos leão e mel. Quem é mais forte que leão? Quem é mais doce que o mel? E o Sansão ficou furioso, falou assim: vocês fizeram isso, fizeram com que minha esposa falasse para vocês. Ele foi lá, matou os inimigos, roubou as roupas, 30 mudas de vestido, pagou e falou assim: mas hoje eu vou me vingar de vocês. E a Bíblia vai dizer no capítulo 15, aleluia, que ele pega 300 raposas, irmão, aleluia. 300 raposas. Eu fiquei pensando como que este homem consegue pegar 300 raposas. E amarrou uma cauda na outra, amarrou um tição de fogo no meio, aleluia, e soltou as raposas no meio da plantação dos filisteus. E aquele fogo, irmão, queimou o trigo, queimou a vinha, queimou os olivais, queimou os pés de trigo, de onde vinha o pão, queimou as vinhas, de onde vinha o suco e o vinho, queimou as olivas, de onde vinham as azeitonas, queimou tudo, tacou, incendiou tudo, aleluia. Sansão, irmão, louvado seja o nome do Senhor, queimou tudo. E quando ele queima aquilo tudo, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. A diferença aqui entre Jesus e Sansão é que Sansão, ao queimar tudo, aleluia, trouxe um grande prejuízo, aleluia, queimou a plantação dos filisteus. E chega Jesus no livro de Atos e taca fogo na igreja, só que este fogo traz vida, aleluia. Esse fogo traz avivamento. Em vez de destruir as oliveiras, aleluia, começa a produzir mais azeite, mais do Espírito Santo. Em vez de destruir a vinha, começa a se produzir, aleluia, mais e mais e mais e mais vinhas. Por quê? Porque a videira começa a estender, começa a crescer, aleluia. Em vez de destruir o trigo, começa a crescer mais trigo, o trigo começa a aumentar, as tendas começam a largar. Aí os próprios homens da cidade de Judá vieram amarrar Sansão, entregaram para os filisteus. Os filisteus, então, irmão, Sansão, ele fala assim: vocês vão me amarrar, vai me entregar, tudo bem, mas não toquem em mim. O pessoal de Judá, que era também israelita, não vamos tocar em você. Amarraram ele e entregaram para os filisteus, cerca de 1000 filisteus. Quando chegou os filisteus, ele arrebentou as cordas. E com uma queixada de jumento, irmão, aleluia, ele pega uma queixada de jumento, com uma queixada ele fere 1000 homens, começa a destruir 1000 homens apenas com uma queixada. Com aquela queixada ele destruiu 1000 homens, aleluia. Uma arma a qual ninguém poderia pensar, uma coisa que estava ali, e que em qualquer situação ninguém poderia falar que era uma arma, aleluia. Uma queixada, irmão, olha só o que você tem aqui, uma queixada. E cada vez que você está, aleluia,
glória. Você está mexendo sua queixada. A cada vez que você está falando em língua, você está mexendo sua queixada. A cada vez que você está dando glória. A cada vez que você está falando, Senhor, me dá vitória. A cada vez que você está falando, aleluia, tua queixada está mexendo, aleluia. E vai caindo por terra, 1.000, 2.000, 3.000 demônios. Os impedimentos, os filisteus espirituais, materiais, qualquer que seja a coisa, deixa a tua queixada e começa na glória, começa a dizer aleluia. Porque com essa queixada aí, em nome de Jesus, você vai vencer. Outros venceram com a queixada. Lembra de Ana? Com sua queixada, ela orava e Deus lhe respondeu. Aleluia. Mexe, está mexendo a queixada, irmão, aleluia, para dar glória. Já mexeu a queixada para orar em línguas. Já mexeu a queixada para falar com Deus. Então Sansão, ele venceu com uma queixada, aleluia, clamou a Deus e Deus abriu água para ele e foi chamado o nome daquele lugar de fonte do que clama. E para fechar aqui, irmão, aleluia, Sansão, ele foi traído por Dalila. Até que ele conhece Dalila. Aleluia. E Dalila, irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, ela é chamada, né, por os príncipes dos filisteus e diz: olha, vamos te dar 1.100 moedas de prata. Aleluia. Para quê? Para que você descubra aonde consiste a força de Sansão. Irmãos, eu sei que os filmes, eles colocam Sansão um cara bem forte, mas Sansão, eu creio que não era forte fisicamente. Por quê? Porque se ele fosse forte fisicamente, imagina um cara igual o Hulk, um cara muito forte, as pessoas iam olhar e falar assim: ele é forte porque ele é forte, ele tem músculo. Mas ele era magro, muito provavelmente, e as pessoas olhavam para ele e falavam assim: da onde então vem essa força? Fica óbvio se você vê um cara muito forte, como aqueles caras que praticam musculação, levantando um ônibus, você vai pensar, ele é muito forte. Agora, se você vê o cara muito magro levantando um ônibus, você vai dizer: da onde vem esta força? Então eles olhavam para essa pessoa e falavam assim: da onde vem esta força? Aleluia. E Dalila, então, querendo ganhar aquele dinheiro, mais uma vez nós vemos uma figura de Cristo, né? Aleluia. Jesus também foi vendido por causa de dinheiro, ele foi traído. Sansão, por causa do dinheiro, também aqui está sendo traído. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia vai dizer que ela tentou Sansão, e Sansão falava: me amarra com os braços, com corda de vigas, né, de vimes fresco, e vou perder minha força. Amarrou os braços e Sansão rebentou, veio sobre os filisteus. Depois ela falou: me fala mais uma vez, você não me ama? Aí ela falou: você vai só me amarrar então novamente com cordas que nunca foram usadas. Aleluia. E amarraram mais uma vez. E aí ele arrebentou aquelas cordas como fosse um fio de estopa queimado. Aleluia. E mais uma vez ela fala: não me ama. E Sansão, naquela ali, naquele lenga-lenga, ele foi e falou: me amarra, tal, faz umas tranças e me amarra, né, que eu vou perder a força. Amarrou mais uma vez, fez as tranças, né, louvado seja o nome do Senhor. Ele arrebentou tudo com trança, com estaca, com tudo, e foi sobre os filisteus, até que de tanto era perturbado. Aleluia. Aqui nós vemos uma lição para o crente, né? Porque o texto diz, né, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que de tanto ela falar, né, louvado seja o nome do Senhor, importunando ela todos os dias, irmão, aleluia, as suas palavras molestando sua alma, se angustiou até a morte. Então ele abriu seu coração e falou. Jesus vai falar sobre o Novo Testamento, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora para pensar comigo. Sansão é um homem filho de Adão também, é pecador, mas de tanto a mulher pedir, como a outra também do enigma, de tanto pedir, de tanto encher a paciência dele, aleluia, ele não aguentou, ele foi lá e fez. A Bíblia fala que aquele que pede, ele recebe. Se Sansão, sendo mau, ele pode responder, imagina Deus, você não vai responder nossa oração, aleluia. Ele responde do crente que insiste em orar. A oração do crente nunca é em vão, aleluia. Eu creio, irmão, que todas as nossas orações estão diante do Senhor. E um dia, todas elas, as que não foram respondidas na terra, vai ser respondido no céu, aleluia. Então o Sansão foi lá e falou assim: é que eu sou nazireu de Deus, desde que da minha nascença, desde que eu nasci, não posso passar navalha na minha cabeça, que o dia que for raspado, vai embora a minha força. E a Bíblia vai dizer, sabe o que me chamou a atenção também aqui? É o fato de que Sansão, todas as vezes que Sansão foi amarrado, a Bíblia diz que ele dormia no joelho de Dalila. No texto aqui também, quando corta seu cabelo, verso 16, que ela fez Sansão dormir nos seus joelhos. E clamou, né, chamou um homem, o homem raspou o cabelo de Sansão. Eu te faço a seguinte pergunta: por que já que Sansão estava dormindo no joelho dela, e foi alguém lá com a navalha
cortar o cabelo, por que não matou logo Sansão? Não era mais fácil matar logo ele, já que ele estava ali dormindo? Era só cortar o pescoço dele, né? Enfiar uma faca. Mas por quê? Porque para o diabo não é interessante você morrer, mas se te cegar, porque ele sabe que se você morrer, você vai para a glória. Agora, se você for cego, você pode ficar no pecado. Aleluia. É algo que vai acontecer com Sansão. Não quiseram matar Sansão, porque o plano era outro. Aleluia. Às vezes você vê a pessoa sair da igreja, ela fica no pecado, porque esse era o plano do adversário: cegar, deixar a pessoa cega. E o texto vai dizer então que Sansão, quando está dormindo, cortaram o cabelo dele e disseram: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, dizia ela, né? E ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha deixado ele. Aleluia. Então arrancaram os olhos e fizeram ele descer até Gaza e amarraram ele com 2 cadeias de bronze e andavam moendo no cárcere. Moer no cárcere, irmãos, é uma pedra do tamanho dessa igreja gigantesca, que as pessoas ficam rodando assim e moendo grãos para tirar ou o azeite, ou fazer algum pó, um trigo, uma farinha. Aleluia. Sansão agora estava cego e escravo. Assim, aquele que larga o Senhor Jesus, ele fica cego e fica escravo. Aleluia. Escravo de quem? De Satanás, do inimigo. Aleluia. Mas o que me chama mais uma vez a atenção aqui é saber, aleluia, que enquanto estava todo mundo zombando de Sansão, tinha 3.000 homens em cima dos telhados, né? Fizeram uma espécie de arquibancada em cima dos telhados e tinha milhares de pessoas ali zombando e rindo de Sansão. E as pessoas diziam: nosso Deus, que é Dagon, o Deus dos filisteus, era Dagon, que era uma imagem meio peixe, meio homem, metade peixe, metade homem, aleluia. Semelhante, imagina aquele chapéu do Papa, que ele bota um negócio na cabeça assim, que parece uma boca de um peixe. Aleluia, aquilo ali é Dagon, aleluia. E eles estavam zombando e falando assim: nosso Deus, Dagon, nos vingou do Deus de Israel. Agora nos entregou o nosso inimigo na nossa mão, que acabava com a gente. E eles fizeram uma festa, todo mundo festejando, se alegrando. E quando riram bastante Sansão, o cabelo dele começou a crescer. E ele vai dizer: Senhor, responde mais uma vez, me dá a minha força de volta, para que eu me vingue de uma vez contra os filisteus. Morreu com os filisteus. A Bíblia então vai dizer que ele abre os seus braços, e de braços abertos, irmão, ele morre. Aleluia. Quem você conhece que morreu de braços abertos, irmão? Aleluia. E sabe também o que me chama a atenção? A Bíblia diz que matou Sansão com sua morte mais do que matou em vida. Ou seja, Sansão morreu, todos morreram. Aleluia. 2 Coríntios 5,14 diz: nós nos armamos com esse pensamento, que se um morreu, todos morreram. Jesus morreu, todos nós morremos com ele para este mundo. Assim Sansão morreu, todos morreram. Jesus morreu, todos nós morremos com ele. Aleluia. De braços abertos Sansão morre. Aleluia. E todos morreram com ele. Jesus morreu de braços abertos e nós morremos com ele na cruz. A diferença é que Sansão foi sepultado e está até hoje lá a sua sepultura. A sepultura de Jesus também está lá, só que ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia, e permanece vivo e vive para todo sempre. Jesus é o nosso sol da justiça, que em Sansão era o sol que parou de brilhar. Jesus é o sol que permanece brilhando para nós. Você pode dizer aleluia nesta noite? E o sol onde ele bate, traz vida, aleluia, traz vitamina, aleluia, traz coisas necessárias para o ser humano. Sem sol, irmão, este mundo aqui, ele não subsistirá, aleluia, virá o gelo, aleluia, as pessoas morrerão, mas com o sol, irmão, aleluia, ele reflete, aleluia, na lua, e a lua não tem brilho próprio, ela reflete o brilho do sol. Ou seja, a igreja é chamada também de lua brilhante, né? Aleluia. Ou seja, nós não temos luz próprias, mas refletimos a luz do sol da justiça, que é Cristo. Então brilhe, porque você é como a lua brilhante, como um exército com bandeiras. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Jesus é o nosso sol da justiça e ele vive e nos livrou, irmão, aleluia, dos filisteus, que são os demônios, para nos dar vitória para todos sempre. Não entendesse na vida de Sansão, mas Deus estava no controle da vida dele, né? Assim como nos dias de Jesus, Sansão foi lá no meio dos filisteus, comia, bebia, as pessoas diziam: ele está maluco, está no meio dos filisteus. E Jesus foi para o meio dos pecadores. E os fariseus diziam: ele come com os pecadores. Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, irmão, Jesus, muitas pessoas iam querer desqualificar Jesus, porque Jesus ia lá no meio da boca evangelizar os marginais. Jesus iria, né, nos prostíbulos. Jesus ia passar evangelizando todo mundo. E muitos lugares não iam
religiosos não iam receber Jesus. Aleluia. Assim também, irmãos, nesta noite, saiba de uma coisa, aleluia, que nada na sua vida sai do controle de Deus. Aleluia. Antes, a Bíblia chega a dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até o atraso, né, irmão? Nesse negócio aí do avião que caiu, eu vi que teve umas 2 ou 3 pessoas que chegaram atrasadas, não conseguiram pegar o voo. E as pessoas foram, aí viu? E essas pessoas na hora brigaram, não gostaram, né? Ficaram com raiva, mas depois choraram. Assim, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo que você não entenda hoje, aleluia, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, ele estava na vida de Sansão, era um projeto de Deus. Tudo na sua vida está dentro de um projeto de Deus. A hora que ele não quiser que você vá para um lado, ele fecha a porta e vai falar, agora vai para aquele lado de lá. Aleluia, porque ele abre a porta e ele fecha. Se está aberto, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas na hora que ele quiser, ele também fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Vamos então agradecer a Jesus.